Bom dia, senhores e senhoras. Hoje é dia 12 de outubro de 2025. Eu estou trazendo aqui algumas palavras sobre esse grande problema que nós estamos enfrentando hoje, que é essa intoxicação por metanol. Eu havia feito anteriormente um texto, para a gente apresentar aqui sobre o etanol de uma forma bastante completa, suas implicações nas pessoas normais, nos adolescentes, nas mulheres, nos homens idosos que se comportam de uma forma diferente. Então eu dei uma puladinha nisso, deixei para depois e vamos abordar esse assunto primeiro, que é mais urgente, que é essa intoxicação do metanol. Meu nome é Celso Homero. Eu fui anestesiologista há 44 anos, posteriormente eu fiz outras pós-graduações e a última foi sobre medicina funcional integrativa, que ela desperta a gente para outros tipos de procura, que a gente vai atrás das causas, além da simples tratamento de sintomas clínicos. Então, o que a gente vai falar sobre o metanol? Eles são duas substâncias químicas muito semelhantes, com um perfil toxicológico totalmente diverso. O etanol ele vem da fermentação de açúcares e cana, milho, uva, que o italiano faz a grappa, e são os principais componentes das bebidas alcoólicas destiladas. O metanol, por sua vez, ele nunca foi e nem será de uso humano. Ele é usado muito em indústria de plásticos, tecidos sintéticos, corantes, fungicidas. Então, qual que é o perigo desse metanol? Exatamente o que aconteceu quando ele é usado como adulteração intencional pelo seu baixo custo. Ele não tem nenhum sabor ou cheiro, e os efeitos iniciais são semelhantes à embriaguez por etanol. Ele altera o diagnóstico e precoce da intoxicação, porque parece muito inicialmente com a embriaguez do etanol, do álcool, da bebida alcoólica nossa. E essa toxicidade do metanol, ao contrário da intoxicação por álcool etílico, ela se manifesta depois de algum tempo. Por exemplo, a partir de 4, 6 horas, até um final danoso, que seria 24, 48 horas, poderia simplesmente matar uma pessoa. Ao passo que o etanol não. O etanol, dificilmente você vai ver uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica passando mal depois de 6 horas de ingestão. Então já é um motivo da gente suspeitar, quer dizer, que uma pessoa tomou uma substância num barzinho aí, e depois de 4, 6 horas está passando mal, tem uma coisa errada, tem que procurar alguém que tenha conhecimento do assunto. Agora, interessante dizer que mesmo pessoas assim, altamente qualificadas podem ser enganadas. Por exemplo, eu vou citar um caso que anteontem eu estava numa festa de aniversário, um colega meu, foi meu residente, e conversando lá, contou o caso de uma menina, estudante de medicina, residente já de medicina, de clínica médica, tomou 2 drinks num barzinho aí, e começou a passar mal, mas horrivelmente. E foi para o hospital, o pessoal indagou se ela tomava outras drogas e tal, deu uma certa confusão. E ela acabou, assim, indo para casa, mas muito mal. Voltou com arritmia. Então ela foi internada no CTI pela arritmia. Mas até então não tinha diagnóstico. Isso foi feito, essa suspeita, bem a posteriori. Isso foi há 1 ano atrás. Se fosse hoje, já seria mais fácil de ter identificação, porque está tendo mais casos, Então, como é que é o processo? As duas drogas usam as mesmas vias enzimáticas de metabolização no fígado. Então tem a primeira, no caso do etanol. O etanol ele tem a primeira ataque de enzima, que seria álcool desidrogenase, que transforma em
acetaldeído. Esse acetaldeído, ele sofre uma outra metabolização com a enzima que chama aldeído desidrogenase e transforma em acetato, que é uma via menos tóxica e pode ser usada até como energia pelo corpo posteriormente. Aonde que já tem um problema aqui, que fazia parte da miola anterior, né? Existem essas enzimas acetaldeído, existem condições genéticas, em torno de 3 atualmente, em que a pessoa pode ter uma metabolização diferente. Então, há pessoas que metabolizam rápido o acetaldeído, ele faz menos efeitos tóxicos. E outros demoram muito. Tem uma variação genética, raciais, com descendente de asiáticos, isso eu vou explicar na outra aula. Ao passo que os efeitos tóxicos ligados a essa primeira substância é exatamente decorrente da concentração sanguínea do álcool, né? Então, quanto mais você bebe, mais rápido vai ter esses efeitos tóxicos. No caso, começa com aquela euforia, aquela desinibição, que muita gente gosta do álcool, né? Tomar coragem para abordar uma outra pessoa. Aí vem sedação, depressão respiratória. A gente conhece alguns casos publicados. Foi em São Paulo, né? Estudante da USP que na festa de calouro bebeu demais, muito, e teve uma morte por depressão respiratória. Agora, esses efeitos são mais rápidos do que o do metanol. Isso é uma coisa importante a ser lembrado. E o metanol? A mesma enzima inicial, aldeído desidrogenase. Não, álcool desidrogenase. Só que esse álcool desidrogenase, ao invés de dar a primeira substância, que seria, no caso do etanol, o acetaldeído, vai dar o formaldeído, que transforma depois em ácido fórmico, que é o grande veneno que a gente vai ter em nível celular. Esse é que é o responsável pela toxicidade e pela letalidade. O mecanismo final, né, seria, depois de uma série de coisas que já falei anteriormente, passar mal, que eu vou explicar um pouquinho melhor na frente, seria uma acidose metabólica grave e uma disfunção mitocondrial que levava a uma asfixia celular. Quer dizer, isso é dentro da célula. É como se fosse a gente vê muito na televisão, um mata-leão do MMA. Então, é a mesma coisa, que o cara deixa de respirar por asfixia. Só que essa asfixia aqui é dentro da célula. Essa acidose metabólica do ácido fórmico desregula fortemente o equilíbrio ácido-base do organismo. E esse aprofundamento desestabiliza a função celular orgânica, podendo chegar a um colapso pulmonar, renal e cardíaco. Então, o que é essa disfunção mitocondrial? É que dentro da célula que é feito o efeito tóxico, como dito anteriormente, né? Eu usei até o exemplo aí do MMA, que é a célula ficar sem ATP, que são os compostos de alta energia que a gente precisa para viver. E um outro, como a gente fazer uma suspeita mais precoce? É pelo nervo óptico, porque a região do nervo óptico depende constantemente de compostos de alta energia. Então, a partir do momento que começa a depender do ATP e esse faltar, vai ter um colapso na visão e termina ali com um edema, um inchaço e aumentando a pressão dentro do próprio nervo óptico, em que interrompe as suas vias de transformar sinais da retina para o cérebro. Ou seja, 10 ml de metanol ingerido, no caso é diluído na bebida, né, já pode dar cegueira. Essa cegueira é irreversível, tá? 30 ml de metanol é letal. Podemos dizer praticamente que é letal. Raras pessoas conseguem sobreviver. E qual que é a evolução desse quadro clínico, né? Eu bebi agora um drink aí que estava contaminado. Inicialmente uma embriaguez comum, idêntica às duas, tá? Aí vem depois uma ressaca muito forte. Vômito, cefaleia, dor de cabeça, né?
tonteira e confusão mental. Até esse ponto ainda pode confundir com uma grande bebedeira. Aí vem a fase grave, que é essa primeira que eu falei anteriormente. A fase grave, você começa a escutar que é grave, a visão turva, a fotofobia, que seria a aversão à luz, né? E começa a enxergar manchas escuras. Então teve um paciente em São Paulo, um engenheiro até, que ele não conseguiu chegar em casa, no passeio mandou um zap para a família, falando que estava enxergando muito mal e cheio de manchas escuras. Esse engenheiro, infelizmente, morreu. Até a perda total e permanente da visão, né? Outros sintomas, agora de origem sistêmica, né, no corpo, são as dores abdominais muito fortes, sudorese e disfunção neurológica. O cara perde um pouco a coordenação neurológica, e essa pessoa, nesse ponto, ele não vai ter nem o discernimento para procurar ajuda, vai ter que ter ajuda de alguém, porque ele perde totalmente a noção espacial, tudo. Então, qual é o tratamento de emergência? Hoje estão se falando, pode tratar com etanol. Não é tratar. O etanol, ele não é antídoto, ele simplesmente compete com aquela primeira enzima que eu falei, que é a álcool-desidrogenase. Ele é muito mais afim ao álcool-desidrogenase do que o metanol. Então ele inibe a absorção do metanol inicialmente, e com isso dá mais tempo do organismo poder excretar um pouco o metanol que está na circulação, tá? E outro processo é de eliminação. Esse processo de eliminação seria, no momento que você está determinado, está sabendo que essa intoxicação grave é por metanol, aí faz hospitalar, né? Implante de hemodiálise. Imediatamente começar a fazer hemodiálise. Existem duas formas, uma forma contínua e uma forma intermitente. Os trabalhos que existem, eles priorizam que se faça a forma intermitente, porque dá tempo de ter uma diferença de potencial entre o formaldeído no tecido e o do sangue. Então, se eu ficar tirando continuamente, é mais lento esse processo, porque é a diferença de potencial que faz essa mudança, né, de cargas se deslocar para outros espaços. E no contexto de emergência, a gente pode fazer também o etanol venoso, justamente para inibir aquela enzima álcool-desidrogenase. Isso tem que ser feito por pessoa especializada, de preferência médico, que tem experiência em terapia venosa, né? No caso intensivista, o anestesiologista, que faz parte do dia a dia da gente, essa parte de estudo de composto de alta energia, mitocôndria e tal, que várias drogas que a gente usa em anestesia tem esse comportamento não danoso e irreversível, mas parcial em termos de mitocôndria e tecidos, né? Então, uma infusão de 1 ml por quilo por hora de metanol, até 2, dependendo se for um paciente de uso crônico, um alcoólatra mais comum, né? E aí de hemodiálise. Agora, eu estou acrescentando aqui no final 2 tabelas que resumem tudo, que você vai ser mostrado no final, para você só guardar isso. E existe uma droga que possa ser antagonista? Não, existe por competição. Agora o governo federal importou o Fomepizol, que não tinha no Brasil. Agora está chegando em pequenas quantidades, que não vai dar inicialmente para todo mundo, né? Se for uma quantidade muito grande de intoxicação, vão ter que tomar as medidas tradicionais que eu acabei de falar. Esse Fomezipol, ele inibe parcialmente a álcool-desidrogenase, que é a mesma função do etanol, tá? Mas só que é mais fácil de fazer, mais seguro, etc. Porque se você for com muita sede ao pote, vão fazer uma infusão muito grande de etanol, além da intoxicação por metanol, nós vamos acrescentar uma outra que pode complicar mais o caso. Então, daí a precaução, a prudência em fazer esse tipo de medicação. E uma vez que você tenha certeza que esse processo foi causado pelo metanol,
e um médico do interior, tal, que não tem muito acesso, pode procurar a Anvisa, né? Que telefona 0800 722 6001, para dar algumas outras instruções, ou mesmo serviço de intoxicação do seu estado. Esse assunto é muito interessante, eu falei de uma forma bem resumida, mas eu tentei ser bastante sucinto com as explicações, né? O filho tinha feito um resuminho aqui para ficar mais fácil de apresentar, e dada a importância disso e a nosso ciclo de amizade e tal, é importante que seja divulgado, né? Se puderem divulgar isso, compartilhar, e principalmente quem está na rua, né? Quem está na noite aí, muitas vezes a pessoa não acredita muito, mas pode acreditar que é verdadeiro. Esse assunto é muito perigoso. Obrigado, e posteriormente eu vou falar sobre o álcool etílico dentro do que eu havia programado anteriormente, que é muito interessante, que com visões modernas dessas, a vista dos conhecimentos de hoje, os trabalhos que foram publicados, existem muitos trabalhos no mundo afora. Obrigado.